Deus seja sempre glorificado. Quero agradecer a Deus mais uma vez por estar junto com todos vós e agora gostaria de ler um trecho da palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 23, do versículo 23 de Mateus, Evangelho de Mateus, versículo 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que edificais o sepulcro dos profetas e adornai os monumentos dos juízos, e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Somente até aqui, irmãos. Então o Senhor Jesus aqui, irmão, foi bem duro nas explanativas da sua pregação, chamando aqueles homens, aqueles fariseus, de serpentes, raça de víboras, de sepulcro caiado. Para quem não sabe, irmãos, a palavra fariseu quer dizer separados, exclusivos. Eles eram responsáveis pelas sinagogas. Eles achavam que só eles que poderiam então ter a salvação, os outros não. Então esse é o sistema de um fariseu. O fariseu ele age desta forma, com todo respeito ao judaísmo, mas era assim, não é? Nós respeitamos todas as crenças, não estamos aqui para atacar nenhuma denominação, porém às vezes temos que abrir os olhos e falar a verdade muitas das vezes dói. E quando nós, irmãos, falamos, alguém fala assim: mas você pregava desse jeito, agora mudou por quê? Não é que nós mudamos, tudo muda, irmão. Você planta uma plantinha hoje, ela vai crescer amanhã, ela é pequenininha, mas quando você vê, ela está maior do que uma casa. Por quê? Porque ela desenvolveu, ela adquiriu a seiva, ela adquiriu a força, ela tirou a força da própria natureza para que ela pudesse crescer. E nós, irmãos, recebemos a força do Espírito Santo de Deus em nós para sermos iluminados cada dia mais e mais. Não estamos atacando ninguém, não estamos ferindo ninguém. Ontem mesmo participei de uma live a qual fui questionado. Ora, eu fui questionado e respondi de acordo com os questionamentos dentro de uma verdade. Não estava falando mal, mas estava falando aquilo a qual eu estava sendo questionado. Porém, irmãos, existem pessoas que eu até concordo, não vou dizer que essas pessoas estão erradas, que se sentem ofendidas. Porém, vejamos bem, irmão, se sentir ofendido não é pecado. Porém, nós temos que analisar também. Não é porque eu me sinto ofendido que eu vou julgar o meu outro irmão que está falando de pecador, de traidor, disso ou daquilo. Não, de forma alguma. Ele tem a sua opinião própria. E se ele estiver errado, Deus chegará um momento que vai iluminá-lo. Esse é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo verdadeiro não é aquele que praguejento, não é aquele cristianismo que amaldiçoa. É aquele cristianismo que busca a verdade. Para que a verdade sendo manifestada, a mentira desapareça. E o que está com a verdade não vai se exaltar também, dizendo: tá vendo, eu falei. Não, muito pelo contrário, ele vai agradecer a Deus que mais uma alma foi aberta os olhos. Mas para muitas das vezes nós reconhecermos os nossos erros, nós temos que passar por processos que muitas das vezes nós não gostaríamos. E às vezes somos chamados de pecadores, somos chamados disso, daquilo outro. E nós não agimos, ficamos quietos, não processamos ninguém, não falamos. Se bem, irmãos, que a lei nos dá a garantia, aqui no Brasil, como também em Portugal, que se nós formos atacados dentro de uma instituição ou de algum lugar, dentro do nosso território nacional, sendo que nós somos servos de Deus e tivermos provas disso, porque se não se tem prova também, irmão, é uma palavra contra a outra e não adianta nada você ir falar: mas você falou. E a pessoa vai dizer se falou e o outro vai dizer que não falou. Você está entendendo? E vai ficar uma coisa difícil, vai ficar uma coisa sem resposta, com ponto de interrogação, e só Deus é que sabe. Então não julgue o que você não sabe. Você vai me julgar, vai me dizer: não, esse é um pecador, esse é isso, esse é aquilo. Você não viu nada, você não sabe nada.
Você não entende nada, você não conhece a minha vida. Eu fiz uma live ontem com o irmão Josafá e depois eu recebi um comentário no meu telemóvel, no meu celular. Como é que está a sua vida? Como é que você está com Deus? Ora, irmão, isso é pergunta que se faça. Você é ancião aonde? Você diz que é ancião, mas você é ancião aonde? Irmão, isso é pergunta que se faça, irmão. Não é pergunta que se faça. Para começar, eu sou ancião, sim, da obra de Deus. E se eu quiser, também, com a ajuda de Deus, eu tenho até documentação que eu tenho ministério. Estava afiliado à ICP, agora estou trabalhando voluntariamente lá em Portugal, lá não tem ICP. Então lá nós usamos falar que nós somos da casa de oração reunidos em nome do Senhor Jesus. Certo, irmãos? Então, veja que você tenha cuidado no que você fala, para que você não venha incorrer num erro. E o que nós falamos, irmãos, não é para tirar ninguém de nenhuma igreja, nem para destruir a fé de ninguém, mas para abrir os olhos daqueles que foram lançados fora por alguma instituição, por algumas instituições. Nem vou determinar uma só, porque tem várias que fazem isso. Tem pessoas que julgam que se você deixar um pouquinho a barba, você vai para o inferno. Se você... Olha que ignorância. Onde está escrito isso, irmão? Eu pensava tantas coisas que hoje eu não penso mais. Por quê? Houve uma transformação porque precisei passar por um processo. Mas isso não quer dizer que eu vou condenar os outros. Eu não posso condenar os outros. Eu não posso julgar, porque o juízo não pertence a mim. Eu posso falar o que está escrito dentro da palavra de Deus. Por exemplo, o irmão Josafá. Posso falar dele que eu achei ele um excelente irmão. E já assisti, sou inscrito no canal dele. E vou dizer para os irmãos, como sou inscrito em outros canais, eu pelo menos, irmão, nunca vi ele xingar ninguém. Ele falar nada assim desse jeito. Ele sempre usa a Bíblia, a palavra de Deus, para rebater o comentário que muitas das vezes vem contra ele. E ele tem esse direito, porque a palavra de Deus diz assim: a minha palavra é escudo e broquel. Está escrito no Salmo. Então a palavra de Deus é o nosso escudo. Com que nós vamos nos defender? Usando a nossa força? Usando a violência? A justiça terrena? Temos o direito. Temos o direito. Paulo usou. Quando alguém falou dele e bateu nele, ele disse assim: como vocês bateram em mim, me prenderam assim, agora vão me soltar de qualquer maneira? Não, eu sou cidadão romano. Quem me prendeu que venha me tirar. Procura lá em Atos dos Apóstolos, que você vai encontrar essa passagem. Prenderam ele e ele não. Quando foram soltá-lo, que Deus já tinha feito um milagre, tinha dado um terremoto, e o carcereiro se converteu. Enfim, o carcereiro depois quis até se matar. Paulo falou: não faças tal, estamos todos aqui. Irmãos, analisem. Paulo poderia simplesmente sair quando o carcereiro, depois que o carcereiro obedeceu a palavra, o mandamento do batismo também, creu em Jesus Cristo e obedeceu o mandamento do batismo. Paulo podia simplesmente, quando falaram para ele: os magistrados mandaram vocês saírem, ele falou: não, nós não vamos sair não. Eles que prenderam nós, sendo nós cidadãos romanos, porque ele era judeu, mas ele tinha cidadania romana. Então, eles que venham nos tirar. O que ele usou aí, irmão? Foi a lei. Agora, usar a lei indevidamente é também algo muito perigoso. Por isso que quando você coloca um comentário aqui num vídeo, você tem que ter muito cuidado, porque você pode colocar um comentário que pode trazer um prejuízo para você. Porque não é me vedado o direito de usar a lei para me defender sobre qualquer assunto que venha denegrir a minha imagem, seja ela a minha imagem ou seja a integridade do meu caráter. Mas você fez isso, você fez aquilo, você viu? E vão te perguntar. Esses dias ainda fui questionado. E realmente a pessoa que me questionou, que perguntou alguma coisa para mim, tinha razão. E eu concordei. Então nós temos que ter cuidado. Eu só falo aquilo que eu tenho certeza e que eu posso provar, irmão, com documentos. Que eu tenho documentos ali, certo? Ou que alguém quer me mostrar algum documento, como já aconteceu comigo, e eu não quis ver. Não quis ver. Por quê?
que eu não quis ver? Eu não quis ver porque era algo que não me interessava. Tanto é que eu disse para a pessoa não fazer aquilo. Certo? Se eu quisesse, eu prejudicaria a pessoa, pegaria aqueles documentos e estariam comigo. Porém, para quê? O que eu vou ganhar com isso? Certo, irmão? Errei algumas vezes? Errei. Quem é que não erra? É fácil ficar por trás fazendo é fácil. É muito fácil. Quando não está na pele da pessoa. É muito fácil. Isso. Isso também é um fingimento e é uma hipocrisia. Eu não consigo ficar com uma pessoa fingida do meu lado, irmão. Ou essa pessoa está junto comigo, ou ela não está. Porque se for para fingir, então, com licença, que eu já estou indo embora. Certo, irmãos? O Senhor Jesus, ele falou, aqui tem 12, mas um deles é o diabo. Vê se ele ficou. Ele não ficou, ele foi embora. Então, irmãos, tenhamos cuidado nessa parte aí. O nosso caro irmão Josafá tem esse cuidado, irmãos. Eu agradeço a Deus ontem pela live maravilhosa que Deus deu a graça e quero dar um conselho para vocês aqui dentro desse versículo. Vocês viram o que o Senhor Jesus falou aqui? Chamou eles de serpente, chamou eles de sepulcros caiados. Por isso que eles quiseram matar o Senhor, porque incomodou eles. Quando você fala alguma coisa aqui que não incomoda ninguém, ninguém vai te criticar, ou vai te atacar, ou vai te blasfemar, ou vai inventar coisas que não viu, certo? Porque você falou e incomodou, você mexeu aonde não era para mexer. Por isso que nós que estamos aqui, às vezes falando da palavra de Deus, nós somos realmente perseguidos. Por quê? Porque estamos incomodando o diabo. Ele não quer que você saia do cabresto dele. Você vê hoje lugares que tem preceitos de cultos de anjo, como o apóstolo Paulo disse. Mas se você for procurar a fundo, você vai encontrar coisas ali que às vezes não é bom mesmo a gente mostrar. Mas na situação que se encontra o mundo atualizado, não tem como não ver o que está acontecendo. E se nós ficarmos coniventes com aquilo, nós fazemos parte do mesmo crime. Nós estamos ocultando o cadáver, irmão. E nós não podemos fazer isso. Então, irmãos, aquele lá pecou. Tá, tudo bem, aquele lá pecou. Você viu? Não viu? Mas me falaram. Tudo bem. Louvado seja Deus. Paciência. Mas será que Deus perdoou ele? Será que Deus perdoou ela? Deus perdoou? E aí? E se Deus perdoou? Davi cometeu um erro, Deus perdoou. E daí? Você vai dizer que ele vai para o inferno? Então Moisés também vai? Porque Moisés também usou da espada para tirar a vida de um soldado. Então Elias, ele pediu para Deus, ele pediu para o próprio Deus que mandasse fogo do céu. E Deus mandou. Não é? Não foi Elias, salvo erro foi Eliseu nessa parte. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Elias mandou matar os profetas de Baal. Está escrito na palavra que Elias mandou matar todos os profetas de Baal. Não é? Os irmãos analisem uma coisa, não foi Deus que mandou Elias fazer aquilo, foi ele que mandou matar. Então Elias também seria uma pessoa que teria que ser condenada? Irmãos, tem muito mistério na salvação. Então, irmãos, tenhamos cuidado no sentido de nós não nos apegarmos a placas, a denominações. Nós temos que nos apegar a Jesus Cristo. Não importa, irmão, não importa que nós soframos. Ah, mas você pensava de um jeito, hoje você pensa de outro. Olha, irmão, o homem também tem liberdade de mudar de pensamento. Isso é uma coisa que Deus dá a cada um, irmãos. O Senhor Jesus não mudou, o Senhor Deus não mudou a própria aliança. Ele não fez com que o Velho Testamento se tornasse sombra daquilo que está acontecendo hoje. Por isso que o Velho Testamento é também útil. Não podemos dizer que não, o Velho Testamento não serve para nada. Claro que serve, irmão. O Velho Testamento faz parte das Escrituras. E nós temos que respeitar, porque veio de Deus. Agora existem coisas no Velho Testamento que não podem ser aplicadas hoje. Por exemplo, a poligamia. Hoje não pode ter poligamia.
não é? Existem países, por causa da cultura, que ainda existe poligamia. Como é que faz, irmãos? Será que como é que Deus vai agir nessa situação? Quer dizer que a pessoa lá é casada com 4, 5 mulheres, porque na lei do país dele ele pode isso. Entendeu? Olha que situação difícil para uma pessoa julgar. Ele vai chegar e vai dizer pro dono da casa: você larga as 4, as 3 fica com uma só. Mas as 3 é a esposa dele também. Na lei daquele país é. Então não tem jeito. Ele vai ter que ficar subordinado e vai ter que cumprir aquilo até o fim. Por isso que diz: convém que o bispo seja esposo de uma só mulher. Por que ele falou uma só? Porque tinha pessoas naquela época que se converteram que tinham mais do que uma. Como hoje, irmãos, na atualidade, se você vai para o lado do Oriente Médio, você vai ver pessoas que são de uma outra crença, não estou falando o nome da crença, que eles casam com 1, 2 mulheres. E a lei do país deles não tem nada contra isso. A palavra de Deus, irmãos, ela não nos dá esse direito. Mas como é que vai fazer? Se uma pessoa dessa crê em Jesus Cristo, ele vai mandar as mulheres tudo embora? Você acha que é justo isso? Você está certo isso? Ele vai ter que ter uma forma, não sei de que forma, para lidar com essa situação. Mas não quer dizer que ele está no pecado, porque aquela ali é a mulher dele. Imagine Davi, ele tinha quantas concubinas? Salomão tinha quantas? E aí? Vocês não estão entendendo? Hoje nós estamos no tempo da misericórdia de Cristo. Alguém diz: no tempo da lei Deus perdoou Davi porque era tempo da lei. Irmão, isso é uma tremenda de uma falta de iluminação. Deus teve misericórdia de Davi porque Deus quis ter misericórdia de Davi e pronto. Deus é Deus, ele não precisa pedir satisfação para ninguém de quem ele vai ter misericórdia. Vou perguntar para o ancião lá que está lá porque lá também tinha ministérios de anciães, não é? Existiam esses ministérios, não é? Cargos, né? Que ajudavam na sinagoga, no templo, né? Que julgavam, né? Muitos eram juízes. Lê lá no livro de Juízes, você vai ver no livro do Velho Testamento. Então, a gente percebe, irmão, que muitos daqueles julgavam com justiça, outros faziam coisas erradas, outros sacerdotes cometiam erros. E o Senhor chegou para esses escribas e fariseus, escribas os que escreviam, e os fariseus os que se achavam detentores da salvação. O Senhor chamou eles de hipócritas. Falou que eles edificavam os sepulcros dos profetas e ardonavam com monumentos dos justos. E depois, mais para baixo, o Senhor chamou eles ainda de raça de víboras, serpentes. E ainda disse para ele: como que vocês vão escapar da condenação futura? Quer dizer, eles falavam uma coisa para o povo, mas eles faziam outra. Então é isso que nós temos que combater. Não é combater a igreja no sentido igreja. O que é igreja? Reunião e ajuntamento de pessoas. Mas combater a heresia que está entrando no meio da igreja. A heresia que vai afastar, que vai apostatar da fé. A heresia faz a apostasia, irmão, que vai reinar sobre as denominações que aderirem à apostasia, deixarem de crer em Jesus Cristo para crer numa placa denominacional. Isso é apostasia, é o afastamento de Deus, quando você deixa de crer em Jesus Cristo e crê numa outra coisa que não é Jesus Cristo e acha que aquilo vai te dar a salvação. Então ontem eu aprendi muito no canal do nosso irmão Josafá, pela educação, e tenho acompanhado ele, irmãos, que olha, eu quero dizer para quem não conhece, que se assine no canal do nosso irmão. Tem outros irmãos, a irmã Luciene, muito assim, especial, o irmão Genésio e outros irmãos, né? Vários irmãos que trabalham no YouTube e outros canais que são evangélicos também, que falam da palavra de Deus. Eu acredito que tudo que traz benefício para a nossa alma, esclarecimento para nós, faz bem. Nós não queremos viver nos velhos rudimentos, nós queremos ir aperfeiçoando. Ninguém deve parar de se aperfeiçoar, porque nós nunca vamos chegar à perfeição. Um dia nós vamos murchar como a rosa. Sabe que no funeral dos judeus,
Eles não usam flores para colocar em cima do sepulcro, eles usam pedras. Porque uma flor, você coloca ela ali hoje, isso é na cultura judaica, não sei se ainda é assim, mas pelo que eu aprendi, né? Eles colocam as flores, os judeus não, nós colocamos, não é? Não tem problema nenhum, não estou dizendo que é pecado. Entenda o discurso. Os judeus colocam pedras, nós, aqui na nossa cultura, usamos flores. Entenda que eu não estou indo contra, não vai distorcer aqui as minhas palavras. Só que o que acontece com a flor? Daqui 2, 3 dias ela murchou. E a pedra? O que acontece? Pode passar anos e anos, ela está ali. Eles querem dizer que o sentimento que eles vão ter por aquela pessoa é como uma rocha, não vai terminar nunca. E assim é o sentimento que nós temos que ter por Cristo, que é a rocha da salvação. Que esse sentimento que seja a nossa luz, a nossa guia, e não uma rosa, né, que se corta e que se coloca em cima de um sepulcro e amanhã está murcha. Então que você não venha murchar a tua fé, porque você acreditava que onde você estava era a rosa de Saron, mas que você esteja edificado sobre a rocha que é Cristo, porque em cima desta rocha o Eterno pode fazer nascer um jardim de Saron, onde exala o perfume de Cristo, a rocha da salvação. Que Ele possa ser a tua guia, a tua luz, e que você não venha a ser enganado. Ah, mas você está falando tanta coisa que não confere. Procure na Bíblia, leia as Escrituras. Não quero condenar ninguém. O que falo, falo segundo aquilo que está escrito. Se você me julga que eu sou um pecador, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não tem problema. Você pode me julgar, mas eu não julgo você. Há quem julgue. Eu não. Eu não julgo nem a mim mesmo, porque eu conheço muito bem o que eu estou sentindo aqui dentro do meu coração. Aleluia. Então não julgue teu irmão. Vamos orar por ele. Às vezes nós erramos, falamos, eu também falo. Não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, não estaria aqui. Quero deixar aqui um recado para o nosso irmão Josafá. Josafá, Deus te abençoe por ter me convidado ontem. Com o Ricardo Adão, Genésio e outros irmãos. Defeitos? Quem não tem? Mostra para mim. Eu vou apontar um que não tem, Jesus Cristo. Vê se você acha defeitos nele. Igreja perfeita? Também não tem. Mas vamos e venhamos. Mesmo que não haja igreja perfeita, mas não podemos concordar com a heresia. Por isso combatemos não a denominação, mas a heresia que está sendo formada dentro dela. Se ela deixar a heresia, nós abraçamos. Se ela continuar na heresia, nós não podemos compactuar com o espírito do anticristo, que há de se manifestar na terra e dominar todas as denominações que assim se portarem fora das sacras escrituras que vêm da parte de Deus. Creio que fui bem claro. Que o nome de Deus seja em eterno glorificado. Amém e amém.